A paz do Senhor, amados. Aqui é o pregador Emanuel e vim trazer mais um momento de fé que está escrito no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 12, que a palavra do Senhor diz assim: há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sedraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, as teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Amados, Sedraque, Mesaque e Abidnego conhecia o Deus vivo, o Deus de espírito e em verdade. O rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro, queria que todos adorassem e se prostrassem à imagem e escultura feita pelo rei. Mas existiam 3 homens que conheciam a verdade e conheciam a palavra de Deus, que não se prostravam diante de homens e não se prostravam diante de imagem. E isso o rei Nabucodonosor soube e mandou chamá-los. O rei ficou irado, enfurecido, porque Sedraque, Mesaque e Abidnego não se prostravam à sua imagem e não adoravam. Então o rei, quando viram Sedraque, Mesaque e Abidnego, perguntaram: então vocês não adoram a minha imagem e não se prostram diante dos meus estatutos? Aí Sedraque, Mesaque e Abidnego, o rei Nabucodonosor, deu um decreto dizendo: quando você ouvir a trombeta, a harpa, o pífaro, a sinatra, e se não me adorares e não se prostrares diante de mim, mandarei acender a fornalha e será lançado no fogo ardente. E que é o Deus que pode te livrar da fornalha de fogo? Sedraque, Mesaque e Abidnego disse: isto, rei, eu não posso te responder, mas se o meu Deus quiser nos livrar, ele nos livra. E se ele não quiser nos livrar, amém. Então Sedraque, Mesaque e Abidnego, aqueles homens, eles tinham fé e convicção que Deus podia fazer um milagre na vida deles. Mas o rei cada vez mais se enfurecia, ficava mais com ódio de Sedraque, Mesaque e Abidnego, porque Sedraque, Mesaque e Abidnego obedecia às ordenâncias do trabalho, mas não obedecia aquilo que o rei queria, que se prostrasse à imagem e escultura. Então aqueles homens foram ousados, aqueles homens, ele teve atitude, teve coragem de honrar o nome do Senhor. Tem momentos que passamos que devemos honrar o nome do Senhor, seja onde a gente estiver, seja em qualquer local de trabalho, seja até por prejuízo nosso, mas temos que honrar, engrandecer o nome do Senhor, porque ainda que os prejuízos venham, o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Ele vai tirar você daquele lugar e colocar no mais alto. Aquilo que você não imagina, Deus vai fazer na tua vida, porque você foi fiel, tendo pouca força, mas guardaste a palavra de Deus. Amados, então, naquele momento, muitos achavam que Nabucodonosor era o todo-poderoso que podia fazer o decreto e dar a sentença da morte de Sedraque, Mesaque e Abidnego. E quando ele manda os homens mais fortes que ele tinha atar Sedraque, Mesaque e Abidnego e lançá-los na fornalha de fogo ardente, e quando aqueles homens que era forte, que se viu o rei, jogaram Sedraque, Mesaque e Abidnego, aqueles homens foram consumidos pelo fogo. E quando Sedraque, Mesaque e Abidnego caiu na fornalha, o rei começa a olhar e dizer: não lançamos 3 na fornalha? Mas agora vejo 4 homens andando pela fornalha e não acontecendo dano algum, labasto e delhaço, porque o nosso Deus é tão poderoso, porque as águas não podem nos afogar, o fogo não pode nos queimar, porque até na água, até no fogo, Deus livra os seus. Se você tem confiança, se você tem convicção que Deus, ele pode te livrar de qualquer situação, de qualquer empecilho, de qualquer prova, de qualquer luta, ele está no controle de tudo. Então Deus foi fiel na vida de Sedraque, Mesaque e Abidnego, porque aqueles homens, ele mesmo tendo pouca força, mas guardou a palavra de Deus. E o importante de tudo foi a fé daqueles homens. Aquela fé daqueles homens foi sobrenatural na vida deles, e Deus foi glorificado, porque o rei Nabucodonosor deu um decreto, e quem se falasse do Deus de Sedraque, Mesaque e Abidnego seria despedaçado, e a casa dessas pessoas seriam feita como um moinho, como um monturo, porque
Deus, Ele é fiel, amados. Na minha vida e na tua vida, não tem tempestade que não venha passar, não tem a prova que não venha passar, porque Deus, Ele abundantemente faz infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Que Deus em paz os abençoe. Esse foi mais um momento de fé, para vocês saberem que a luta pode vir, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.